A transformação do transporte público no Rio de Janeiro, no ano de 2025, funciona como uma espécie de exame de consciência urbana. Projetos ambiciosos anunciam uma cidade mais conectada e mais limpa, enquanto decisões de curto prazo pressionam o dia a dia dos passageiros. O anúncio do BRT metropolitano e o lançamento das obras do terminal Margaridas em Irajá prometem integrar a Baixada Fluminense ao BRT da cidade, reduzindo radicalmente tempos de viagem e criando um nó intermodal que pretende concentrar ônibus municipais, intermunicipais, BRT e VLT num só ponto de transbordo. Uma mudança com impacto direto sobre centenas de milhares de trajetos diários, com operação prevista para 2026. Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade do cartão digital JAE para embarques em ônibus municipais, BRT, VLT e vans legalizadas mostram o esforço de modernização tarifária. A bilhetagem eletrônica facilita integração e monitoramento, mas exige adaptação rápida de milhões de usuários e atenção para evitar exclusões. Paralelamente, cortes de subsídios e ajustes operacionais que levaram à redução de cerca de 20% das viagens em algumas rotas demonstram o nó político-técnico que é conciliar equilíbrio fiscal, padrões de serviço e direitos de mobilidade. As consequências imediatas apareceram em mais espera, maior lotação e um potencial aumento de deslocamento por motos e meios informais. Ao observar os projetos de VLT na Zona Sul e na Barra, fica claro uma visão de médio prazo. Estudos, inclusive proposta técnica do BNDES, colocam no papel linhas como a de Botafogo ao Leblon, com cerca de 10,4 km e 20 estações, e projetos que transformariam corredores BRT em linhas sobre trilhos para ganhar capacidade, previsibilidade e menor poluição nas ruas. Essa perspectiva de vetilização exige investimentos elevados e provoca debates legítimos sobre ocupação de espaço público, impacto nas calçadas e o tempo de implantação em áreas já adensadas, especialmente quando as ruas são estreitas e a vida urbana intensa. Não é apenas uma escolha tecnológica, é uma mudança de paradigma sobre como a cidade organiza deslocamentos e qual espaço atribui cada modo de transporte. Exemplos concretos ajudam a entender efeitos práticos. Moradores de Nova Iguaçu e São João de Meriti, que hoje enfrentam 2 ou 3 baldeações para chegar ao centro, podem ver a jornada reduzir-se de maneira substancial com o terminal Margaridas. Menos tempos, menos custo com integrações informais e menos exposição a múltiplos pontos de espera. Trabalhadores da Zona Sul que dependem de ônibus para deslocamento curto podem ganhar previsibilidade e conforto com um VLT entre Botafogo e Leblon, poupando espaço de ruas antes monopolizado por ônibus articulados. Por outro lado, usuários das linhas periféricas que já sofrem cortes de viagem sentirão efeito contrário, aumento de espera, lotação e risco de perda de renda por atrasos. Esses contrastes expõem o principal dilema: modernizar sem desamparar. Os problemas são múltiplos e interligados. Primeiro, existe o risco de desigualdade espacial. Projetos de alto investimento tendem a privilegiar corredores de maior visibilidade política e maior capacidade de arrecadação, enquanto a malha alimentar, que serve bairros periféricos, sofre compressão por corte de ofertas. Segundo, há o desafio de transição tecnológica e operacional. Trocar o ônibus por VLT exige licitação, obras, desapropriações pontuais e ajustes em redes elétricas e sistema de bilhetagem, além de uma estratégia clara para operar durante as obras. Terceiro, a governança e a coordenação intermunicipal são frágeis. Integrar a Baixada e cidade exige acordos tarifários, partilha de custos e governança colegiada, algo que o bilhete único metropolitano pretende enfrentar, mas que pede mais do que tecnologia, pede pacto político. Soluções plausíveis e práticas podem ser agrupadas em 3 eixos: técnica, social e institucional. No plano técnico, a adoção faseada de VLTs ou VLPs
permite testes em trechos representativos, reduzindo o choque financeiro e aprendendo com falhas operacionais. Priorizar a eletromobilidade com corredores, carregadores e contratos que incentivem ônibus elétricos diminui a poluição e os custos operacionais de longo prazo. A integração física deve ir de terminais bem pensados, como margaridas, e de investimentos em calçadas, iluminação e bicicletários, garantindo que o nodo seja seguro e acessível. No plano social, políticas de transição protegem passageiros, tarifas sociais, manutenção de frequências mínimas nas linhas alimentadoras e campanhas educativas sobre bilhetagem digital evitam exclusões. Além disso, o programa de reciclagem de motoristas e rodoviários para operação e manutenção de novos modais reduzem desemprego setorial. No plano institucional, criar um consórcio metropolitano de mobilidade com participação técnica e representativa das prefeituras, Estado e sociedade civil é essencial para partilhar custo do boom, disciplinar subsídios e aferir qualidade por indicadores públicos e transparentes. Esses arranjos reduzem o risco de decisões fragmentadas que penalizam o uso cotidiano do transporte. Há ainda soluções de governança operacional que merecem destaque. Usar dados de GPS e bilhetagem para redesenhar o horário em tempo real. Contratos de prestação de serviço que remunere por qualidade, pontualidade, lotação, ar-condicionado e não apenas por quilômetros rodados. Fundos de compensação que vincule parte da arrecadação gerada pelos corredores de grande tráfego e financiamento das linhas alimentadoras nas periferias. Em áreas onde obras pesadas seriam inviáveis, VLPs e ônibus elétricos em corredores segregados oferecem boa relação custo-benefício e rapidez de implantação. O planejamento urbano deve acompanhar, priorizar, ampliar calçadas, criar faixas exclusivas e melhorar a sinalização para reduzir conflitos entre ônibus, VLTs e motocicletas, caminho direto para baixar índices de acidentes. A transição também exige sensibilidade política e comunicacional. Obras públicas que mexem na configuração de bairros provocam resistências legítimas. Lojas, moradores, comerciantes e atravessadores do espaço público têm demandas que não podem ser tratadas como externalidades. Instaurar comitês territoriais durante o projeto com prazos claros, plano de mitigação de impactos e mecanismos de reparação, reduz descontentamento e acelera a adesão. Transparência em cronogramas, custos, etapas e mitigação, por exemplo, rotas alternativas durante interrupções e linhas temporárias gratuitas. Preserva a mobilidade e dignidade. A participação ativa dos coletivos de usuários garante que soluções técnicas dialoguem com usuários com usos cotidianos difíceis de capturar por modelos. Por fim, pensar em mobilidade é pensar em cidade. A decisão entre manter um sistema de ônibus articulado ou substituí-los por trilhos não é apenas sobre veículos, mas sobre densidade, uso do solo, direitos de passagem e qualidade do espaço público. Uma política pública coerente une investimento em infraestrutura, regulação do transporte por contratos de performance, proteção social para trabalhadores do setor e estímulo ao transporte ativo e ao uso combinado de modais. Projetos como o BRT Metropolitano e a proposta de VLT na Zona Sul têm potencial transformador, mas só serão bem-sucedidos se acompanhados por medidas que garantem equidade, continuidade de serviço e participação democrática na sua elaboração. Para encerrar este relato, em forma de convite, atenção coletiva e ação coordenada pode transformar corredores em oportunidades reais de justiça espacial e eficiência. O que se planeja hoje, terminais como Margaridas, bilhete único metropolitano, VLT na Zona Sul e modernização do BRT, pode reduzir o tempo perdido no trânsito, diminuir emissões e reconectar bairros antes isolados, mas sem políticas de transição social e governança metropolitana. A conta recairá sobre quem menos pode pagar. A mobilidade do Rio não é apenas engenharia, é política, economia e cuidado com a vida urbana. Se esta conversa interessa, curta, comente, compartilha e inscreva-se no canal. Apoio financeiro ao projeto independente está aberto via QR Code que aparecerá na tela ou pelo Pix informado também na tela
e na descrição do vídeo. Toda contribuição ajuda a manter pesquisas, reportagens, debates críticos sobre a cidade. Obrigado por ouvir e por manter o trânsito de ideias em movimento.